Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o que era Química Orgânica. Vamos relembrar? Química Orgânica é a química que estuda o carbono. Então, o nosso personagem principal é o composto carbono, é o elemento carbono. Bom, se ele é a base principal de toda a nossa química orgânica, ou seja, de todas as funções orgânicas que nós conhecemos, o elemento principal é o carbono. Com base nisso, hoje nós vamos estudar a primeira função orgânica, a função orgânica mais simples, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. A palavra hidrocarboneto significa hidrogênio, carboneto, vem de carbono, certo? Então, são elementos exclusivamente de carbono e hidrogênio, ou seja, numa cadeia carbônica, eu não tenho outro composto a não ser carbono e hidrogênio. Aqui nós temos como exemplo o gás metano, tá? Se nós fôssemos colocar ele na fórmula estrutural normal, ele seria da seguinte forma: C e 4 ligações com hidrogênio. Observam por que hidrocarboneto? Carbono ligado com hidrogênio. Podemos ter outros exemplos, como o propano. São 3 carbonos fazendo ligações com hidrogênios. São somente compostos formados por carbono e hidrogênio. São os mais simples que nós temos e são eles a base de toda a química orgânica. Compreendendo os hidrocarbonetos, nós conseguiremos compreender todas as outras funções orgânicas. Beleza? Bom, de acordo com o tipo de ligações que nós temos entre esses carbonos, esses hidrocarbonetos eles podem ser divididos em 3 grandes grupos: alcanos, alcenos e alcinos. Vamos ver cada um deles bem direitinho a partir de agora. Vamos observar então como podem ser os hidrocarbonetos. Primeiro, nós temos o grupo dos alcanos. O grupo dos alcanos são cadeias carbônicas onde os carbonos fazem ligações simples entre eles. O intermediário, quando vamos escrever o nome de um composto orgânico, é representado pelas letras AN, que significa que são alcanos. Os alcenos são cadeias carbônicas que têm ligações duplas entre os átomos de carbonos. Intermediário, en. Então, quando a gente vai dar nomenclatura, a gente usa no meio da palavra o en. E os alcinos, então, são ligações triplas, tá? Entre os carbonos. Intermediário, in, que vem de alcinos, innos, certo? Vamos ver um exemplo de cada um, tá? Dos alcanos. Então, eu vou botar aqui um composto, uma cadeia carbônica com 4 carbonos, certo? Ligações simples entre eles, completo com hidrogênios que estão faltando. Aqui faltam 2, aqui ele faz 2 ligações, faltam 2 para completar 4, e aqui faltam 3 ligações para completar 4. Lembrando sempre, né, dos primeiros postulados, o carbono obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações, não importa se são duplas, se são triplas ou são simples, tem que fazer 4 ligações. Então, quando montamos uma cadeia carbônica, tem que ter 4 ligações entre os carbonos, beleza? Os alcenos. Bom, os alcenos, a gente disse que eles fazem uma dupla ligação entre os carbonos. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 5 carbonos, tá? Entre esses 2 aqui, eu tenho uma dupla ligação. Agora, eu vou completar com o quê? Com hidrogênios. Aqui ele faz uma ligação, faltam 3. Aqui ele está fazendo uma mais 2 são 3, falta uma. Esse faz 2 aqui
e uma aqui, falta uma. Esse faz duas, faltam duas. Esse faz apenas uma, faltam três. Então, aqui nós temos um alceno. Por quê? Porque ele tem uma dupla ligação. E o alcino? Vamos pegar aqui, fazer aqui. Composto por 3 carbonos, sendo que aqui eu tenho uma tripla ligação. 3 ligações, falta uma para completar 4. Esse aqui não precisa de mais nenhuma, porque faz 3 aqui, mais uma aqui dá 4. E esse aqui faltam 3 ligações. Certo? Então, aqui nós temos, se eu observar uma cadeia carbônica, somente ligações simples entre os átomos de carbono, lembrando bem, entre átomos de carbono, eu tenho alcanos. Se eu olhar uma cadeia carbônica e tiver ligação dupla entre átomos de carbono, eu tenho um alceno. E se eu observar uma cadeia carbônica e tiver uma ligação tripla entre átomos de carbono, eu tenho um alcino. Lembrando que essa fórmula que a gente colocou aqui no quadro é a fórmula estrutural simplificada. O que é a fórmula estrutural simplificada? Lembrando, é quando eu escondo algumas ligações. No caso, eu escondo as ligações com o hidrogênio. Lembrando, esse hidrogênio aqui não é ele que está ligando com esse carbono, e sim a ligação carbono-carbono. Esse hidrogênio faz parte deste carbono aqui, assim como este faz parte deste aqui. Mesma coisa aqui. A ligação dupla é entre carbonos, não é entre o hidrogênio e o carbono. Tá? Não esqueçam do nosso porquinho, do nosso ROINC. Hidrogênio, uma ligação, oxigênio, 2, 3, 4 ligações. Porquinho sempre lembrando com a gente, para a gente saber quantas ligações cada elemento pode fazer, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos aprender então a dar nome aos hidrocarbonetos. A gente vai aprender a nomenclatura dos hidrocarbonetos.